Olá galera, tudo bem com vocês? Hoje eu vou ensinar um negócio muito bacana para você que tem Corsa hatch 4 portas que usa esse modelo de lanterna aqui, ó. Esse aqui é do Corsa 4 porta 97, eu acho que vai até 99, porque no ano 2000 ele vira a lanterna bolha, né? Tem uma bolha aqui, outra aqui, outra aqui. A tela é mais bonita. Mas essa aqui é a original do Corsinha 97, 4 portas. O que eu vou ensinar para vocês? Fazer os suportes de fixação aqui das porcas, que ele não vem. Originalmente, como é que ele é? Ele é apenas aqui esses acessos aqui, onde você vai colocar o parafuso. É um parafuso tipo soberbo, de rosca bem espaçada, cabeça 8, né? Sextavado, cabeça 8. Vai um em cima, um aqui na frente e esse aqui na lateral. Então são 3. Qual que é a novidade? Que é o seguinte, eu fui tentar tirar essa lanterna aqui. Esse aqui é do Corsa da minha mãe. E essas duas aqui de baixo sai de boa. Você tem acesso ali pelo aquele acabamento da parte ali de dentro do porta-mala do Corsa. Agora, esse parafuso de cima é um sacrifício você ter acesso ali. A mão não entra ali e depois que você tira, para você colocar de novo o parafuso no lugar aqui, eu vou te falar. Tem que fazer malabarismo. Então eu pensei, e se tivessem cabeças aqui de roscas, né? As roscas dos parafusos aqui, só o corpo do parafuso, sem a cabeça, para que pudesse servir de guia nos 3 pontos, ou pelo menos aqui em cima, no mínimo aqui em cima, né? Aí eu tive a ideia e ficou assim. Olha aqui, olha a diferença. Ali é como vem de fábrica. Olha o que eu fiz. Tanto aqui, quanto esse aqui do meio, quanto o de baixo. E agora a coisa ficou muito fácil. Deixa eu pegar aqui as arruelas e as porcas. Então, o que vai aqui? Vai uma arruela, desse jeito aqui, e a porca número 8, aqui em cima. Vou colocar para vocês verem. Olha lá. Olha lá, que facilidade. Isso aqui vai servir de guia também. Isso que é a parte legal. Quando você colocar no carro, ele vai entrar certinho no buraco. Isso aqui serve como um guia, ele já vai fixar lá, ele não vai ficar caindo como esse aqui, que não tem um guia, ele vai ficar, aí ele fica caindo, você pode quebrar a lanterna. Aqui ele já vai entrar no buraco, ele fica um pouquinho forçado no buraco, né? Então não vai cair. E por dentro você vai ter acesso então a essas cabeças dos parafusos, o corpo dos parafusos, na verdade, que as cabeças foram cortadas, né? E aí então eu vou mostrar aqui o passo a passo de como fazer. Quando eu tive a primeira ideia de fazer esse projeto, eu pensei da seguinte forma: em pegar esse parafuso aqui, né, o parafuso de 4 centímetros, com bitola 4 milímetros, cabeça sextavada 8. De cortar ele no meio, né, cortaria ele ao meio, igual essa peça aqui. Para quê? Para poder usar a ponta, porque a ponta dele está perfeita, que seria o início da rosca. Todo mundo sabe que quando a gente corta um parafuso, ele deforma a rosca no corte, e aí fica difícil de usar essa parte. Então, a ideia a princípio era cortar aqui, igual essa peça, cortei algumas inclusive, e aí usar essa parte de trás que foi cortada para rosquear dentro da peça de plástico lá da lanterna. E como que eu faria? Eu colocaria então de 2 a 3 porcas, né? Aqui, né? 2 a 3 porcas aqui. Por quê? Porque a partir da segunda e terceira porca ela trava a primeira. E aí, com a chave, pegando na primeira porca, eu conseguiria rosquear isso aqui.
Porém, ele só dá uma chance de você começar, porque se você quiser voltar atrás, aí ele já vai desrosquear as porcas que estão aqui. Aí ela não tem apoio, né? Elas vão soltar e a peça vai ficar. Além desse problema, essa rosca aqui, quando corta, ela perde o fio dela muito facilmente. E como eu achei na prática aqui, né, na hora de colocar, algumas deram certo, porque eu consegui arrumar a rosca aqui, limando, né, tirando as rebarbas que ficam, que é o que perde a rosca, são as rebarbas. E aí, na hora de começar a rosquear lá, porque eu já tinha colocado a cola, né, você já colocou lá a cola, tipo Super Bonder, então você tem uma chance só. E em alguma peça ou outra ali deu desespero, porque a rosca começou a não pegar, a cola começou a secar e eu não consegui colocar essa peça no lugar. Então eu decidi que o melhor seria utilizar o parafuso realmente do jeito que ele está, ou seja, aproveitar essa rosca boa aqui e parafusar, né, depois de ter formado a rosca lá na peça, como eu ensino na sequência, e aí com ele no lugar, fazer o corte aqui e depois trabalhar esse corte aqui para formar novamente a rosca, o início dela aqui para colocar a porca. Então eu achei melhor usar ele inteiro e cortar a metade dele do que usar a metade ao contrário, né, para aproveitar a rosca que já está formada, porque fica muito difícil de colocar em um lugar. Por causa dessa técnica aqui, né, de usar as 3 porcas para travar a primeira, porém você só tem uma chance de apertar. Se você apertar errado, se você precisar voltar, ele não volta. Então, por causa disso, por não conseguir voltar ele, né, porque daí você perde, a porca sai, ela só empurra por causa das duas de baixo, então eu achei melhor fazer assim. Então eu abandonei essa primeira ideia, então segue o vídeo baseado na segunda ideia, que é utilizando o parafuso inteiro, ok? A rosca então está formada, agora eu vou puxar ele de volta, né? Sentido contrário, mas ele já chegou no limite aqui da porca. E esse detalhe é muito importante, pessoal. Por que é bom limitar? Porque o fundo dessa peça ele é fechado. Não sei se vai dar para ver aqui. Vamos ver. Olha lá, ó. O fundo é fechado. Olha o outro aqui, ó. Se você forçar, ele vai quebrar a peça. Se quebrar para baixo, entrando no parafuso, tudo bem. O problema é se quebrar aqui, ó, na base aqui da parte que rosqueia. Aí já era. A maioria dessas peças aqui, dessas lanternas de Corsa, elas não quebram a frente aqui. O que acontece? Você que tem Corsa aí, você leva na autoelétrica, às vezes o cara não tem muito cuidado ali, né? Aí vai mexer e vai forçar isso aqui. Na hora dele apertar aquele arrocha, ele quebra aqui, ó. Então a maioria das peças tem isso aqui quebrado. A peça está intacta, mas está quebrada aqui. E aí fica a peça balançando. No carro da minha mãe estava balançando assim. E eu fui ver desmontar. A peça original estava até intacta, mas essas bases aqui de parafusamento todas quebradas, entendeu? Por isso que você tem que tomar esse cuidado. E aqui, não sei se vocês perceberam, tem uma vela. Para que isso aqui? Porque se você começou a apertar, ele tem que ter uma certa resistência, normal. Mas se ele ficar muito duro para apertar, a resistência for muito grande, então você vem e aquece a ponta do parafuso. Você aquece aqui, ó. Não até ponto de vermelhar, mas até ponto de ficar bem quente, para quando você colocar aqui, começar a fazer a rosca, ele ajude a formar essa rosca. Então, por isso que eu deixei essa vela aqui, justamente para fazer a rosca inicial, caso fique muito apertado aqui. Porque se você forçar, aqui tiver forçando demais, vai quebrar essa base aqui. E aí já era. Então, vamos seguir. Bom, pessoal, eu tinha até mencionado fazer de uma outra forma isso aqui, né? Cortando a metade aqui do parafuso e usando a parte que tem a rosca perfeita para cima, né? E a outra metade para dentro. Acontece que, em umas tentativas aqui, ao rosquear, mesmo tendo formado a rosca, ao começar a rosquear, não consegui rosquear.
essa metade aqui, porque perde a rosca aqui, quando corta, perde a rosca. Não consegui rosquear aqui, na base. E aí, aqui dentro com cola e vira um desespero. Então, o mais correto, a conclusão é o seguinte, colocar o parafuso inteiro. Fazer a rosca, faz a formação da rosca umas 2, 3 vezes, vai e volta. Aí, passa a cola aqui na ponta do parafuso ou no alojamento aqui. Eu coloco a porca aqui para saber até onde eu vou apertar o parafuso, para ele não ultrapassar, para não arrebentar essa base. E aí vem parafusando até chegar, depois, então espera secar e aí leva para a bancada e corta na própria peça aqui a parte que sobrou. Corta, vem aqui e corta a parte que sobrou. E é bom deixar a porca aqui no lugar, por quê? Porque daí, depois que isso aqui secar, essa parte que cortou aqui, ela perde a rosca, um pouco o fio da rosca no início, né? Então é só vir desrosqueando aqui. Na hora que ela chegar na parte que cortou, vem com a chave e força que ela forma a rosca novamente. É a melhor forma que eu achei, então, de deixar eles do jeito que tá essa aqui já pronta. Umas deu certo daquela outra forma, rosqueando a metade, né, como eu havia dito, mas outras não consegui rosquear. E a única forma de salvar foi fazendo isso aqui, ó. Tanto é que esse aqui, ó, ainda faltou mais umas 4 voltas de rosca aqui que eu não consegui entrar. Mas entrou o suficiente para travar aqui, ficou firme. Então é só cortar aqui metade dele, né? Metade dele, que essa outra metade vai servir. E a porca já aqui que vai fazer a rosca. É assim que eu vou fazer então nesses outros 2 que faltam aqui, que é esse aqui e esse de cima. Eu vou fazer igual a esse. Todos os parafusos então colocados no lugar, dessa forma então correta, né? Que é a melhor, aliás, melhor eficiência do que aquela outra forma de cortar o parafuso. Essa aqui ficou melhor. Aqui eu coloquei até 2 porcas para depois formar bem a rosca. Então ficaram os 3 assim, parafusados, com o parafuso inteiro, né, sem cortar. E agora então eu vou esperar secar. E aqui onde está a altura dessa porca é o lugar onde eu vou cortar com a serra. Então eu vou cortar no próprio local. E o limitador vai ser aqui a própria porca. Lembrando que na hora de cortar ali, toma muito cuidado para não forçar aqui a base. Cortar sem apertar muito a serra, para não forçar a base e, se possível, apoiar aqui essa cabeça em algum lugar e a serra vai passar aqui em cima. Quem tiver a micro retífica, né, fica bem fácil de cortar. Ou algum outro tipo de corte aí a disco, fica mais fácil, porque daí não força. Eu vou cortar com a serrinha, que eu quero um corte mais limpo, e é o que eu tenho no momento. Então vamos passar agora a aguardar um pouquinho secar, e próximo é o corte. Uma dica aqui, pessoal, para você poder apoiar melhor a peça sem danificar e sem forçar ali a base para serrar é isso aqui, ó. Coloquei um pano aqui na morsa, abri um pouquinho ela até o ponto de poder encaixar aqui a cabeça do parafuso. Então eu apoio aqui na parte com o pano para não riscar, encaixo ali a cabeça do parafuso, olha lá. E nesse ponto aqui então eu tenho um apoio, eu estou apoiando com a mão a peça e com a outra eu vou serrando ali, e ela não faz esse jogo aqui, ó, para lá e para cá, porque ela encaixa ali dentro e ao mesmo tempo também não força a base. Melhor forma que eu consegui para poder serrar bem tranquilo sem forçar ali. Já esse parafuso aqui da parte de cima eu achei melhor fazer assim, apoiar a peça aqui na bancada e apenas essa parte aqui, ó, do plástico do reparo aqui dentro do vão para travar ela aqui, porque dela não vai para lugar nenhum. E agora eu tô fazendo então o corte aqui do parafuso de cima. E por último então, esse terceiro aqui parafuso para serrar nessa posição aqui, né? Apoiado aqui, fica fácil então para firmar ele aqui e serrar ali com cuidado para não forçar a base.
As duas lanternas estão prontas, todos os parafusos nos devidos lugares, né? O corpo deles que foram cortados, as pontas que foram cortadas, foram refeitas as roscas ali. De que forma? Limando com a lima. Lima assim todos os cantos ao redor da cabeça ali do corte, porque são as rebarbazinhas que tiram a rosca. Então dá uma limada assim de baixo para cima, né? Puxando assim ao redor de toda a cabeça aqui do corpo do parafuso que foi cortada, para tirar as rebarbas. Depois de limado, aí vem com a porca. A porca, ela deve entrar e sair facilmente com a mão. Nesse ponto, está pronto. Então aqui, ó, pode ver que isso aqui foi um parafuso que foi cortado, mas ele foi devidamente limado. E eu consigo colocar ele com a mão. Vou buscar ele com a mão, olha só. Porque se não deixar assim, depois vai ter dificuldade lá na hora de instalar no carro. Então agora nós vamos instalar no carro e ver como é que fica. Então nós estamos aqui, pessoal, com a instalação da lanterna no local. Porém, os encaixes aqui onde vão aquelas guias que nós instalamos na lanterna, né? Aquele corpo do parafuso, às vezes tem que fazer alguns ajustes. Ou seja, como a lanterna não é original, né? Paralela, sempre ela vai dar uma diferença do guia ou para cá, ou para cima, ou para baixo. Então você tem que medir aqui e com uma lima redonda, aqui eu comprei uma lima redonda, então dentro do buraco você faz os ajustes, faz a lima comer ou para cá, né, ou para baixo ou para cima, nos 3 pontos. E às vezes até ajustar essas beiradas, empurrando para dentro, essas orelhas aqui, né? Às vezes para dentro, para trás um pouquinho, até encaixar. É assim, né? É uma adaptação, mas é uma adaptação muito boa e definitiva. Do outro lado já foi feito, já está instalado, ficou perfeita, tanto a instalação quanto o alinhamento da porta. Olha só, o alinhamento da porta, né? Então tá bem alinhado, mas tem que fazer esses ajustes que foi feito ali. Olha só como fica a outra lá e a outra lá em cima, que eu acho que não dá. Ah lá, em cima. Então os 3 pontos parafusados, ela fica bem firme, mas temos que fazer esses ajustes, tá? Então com a lima redonda você consegue fazer esses ajustes aqui até encaixar. Então vamos terminar aqui, que falta só esse lado. Então ficou assim, eu tive que comer um pouco aqui para baixo, aqui eu tive que comer um pouquinho para o lado, e aqui eu tive que comer um pouquinho para baixo com a lima, mas ficou certo. E também aqui na peça, essa parte de cima aqui, ó, teve que comer um pouquinho porque pega a beirada ali da lata. Então só dei uma desbastadazinha aqui nesse canto aqui. Aqui é igual desse lado, né? Que isso aqui é as orelhas da trava do painelzinho que vem aqui. Então só esse cantinho aqui para poder passar, porque esse cantinho ali fica pegando aqui, ó, bem nessa curva aqui. Mas agora tá certo, vou instalar definitivo. Para ter acesso aqui, então, às lanternas traseiras, é só tirar os acabamentos que ficam aqui nessa moldura lateral. Então nós temos esse acabamento que vai aqui desse lado, né? Ele é encaixado aqui e ali, então é só puxar essas 2 presilhas para trás que ele vem, aí tem acesso então aos parafusos. E do outro lado aqui também a mesma coisa. Tem esse acabamento plástico aqui, que fica encaixado aqui. E essas 2 orelhas, que é só puxar, que vai ter acesso também.
As lanternas então ficaram prontas, estão devidamente instaladas, aqui do lado direito e lado esquerdo. Alinhamento praticamente perfeito em relação à tampa, em relação à lata do carro. Tá aí, prontinho.